Pelo YouTube. Bom dia, boa noite a você que está acompanhando a gravação. Sinta-se devidamente cumprimentado. Eu me chamo Rodrigo Neri, eu sou faixa preta e professor de Krav Maga pela Federação Sul-Americana. E hoje eu tenho o enorme privilégio de poder contar com a presença aqui do nosso mestre Kobe. Eu não vou te apresentar, mestre. Por favor, faça as honras. Boa tarde para todo mundo. Por favor, mestre, poderia começar contando um pouco da história do senhor com Krav Maga, de onde o senhor veio? Bom, eu tive o enorme privilégio de começar todo o meu caminho com o próprio Imi, o criador do Krav Maga, tá? Imi sai das Forças de Defesa de Israel em 1963, final de 1963. Início por meio de 1964, ele abre primeiro centro de treinamento para civil em Israel, que foi na cidade de Netanya, onde ele viveu. E pouco mais para frente, lá pelo meado, julho, agosto, mais ou menos, ele abre o centro de treinamento na cidade de Tel Aviv, tá? E na cidade de Tel Aviv, ele abriu a academia dele, o centro de treinamento dele, na rua Pinsker, número 27. Isso, na verdade, foi 3 quarteirões da casa da minha avó. E aí, assim por acaso, a gente andando na rua, já em 68 e 68, a gente encontrou a academia do Imi. E assim a gente começou a treinar basicamente a família toda. Meu irmão começou primeiro, a minha irmã começou, meu pai começou, e eu estava com a minha mãe no banco, sentando. Eu estava naquela época 3 anos e meio. Eu não me lembro isso, tá? Eu só sei isso de histórias. Em 1994, quando eu levo o primeiro grupo de brasileiros para treinar com Imi em Israel, e me conta isso também meus alunos. Aí eu tenho gravado isso em vídeo. E me conta para eles o meu início. Até lá eu só conheci isso de histórias, de ouvir meu pai falando, minha mãe falando, outros colegas de Krav Maga falando, mas eu não lembrava. E aí, assim a gente começou a treinar. Basicamente todo mundo. Mas para quem não conhece, o Imi foi o criador do Krav Maga mesmo, né? E foi a pessoa que criou o Krav Maga. Essa é uma muito boa pergunta, muito boa colocação. A gente está em 2023 e Krav Maga hoje... Eu lembro quando eu fui novo, ainda com 14, 15, 16 anos, encontrava com Imi. Imi sempre falou para nós, os alunos dele, olha, um dia todo mundo vai vir para a nossa rua. Um dia todo mundo vai fazer as nossas técnicas. Eles vão chamar isso como aula disso, aula disso, aula disso, aula disso, aula disso, não importa. Mas a filosofia, a técnica vai ser nossa, porque a nossa defesa pessoal é diferente de tudo que tem. É a única que, na verdade, vai solucionar. E, na verdade, hoje a gente sabe que isso que aconteceu. Não tem nenhum lugar que isso não aconteceu. Okay? Eu lembro quando eu cheguei aqui para o Brasil, eu dei a primeira palestra. Aí eu mostrei defesa contra arma de fogo, aí lá no fundo alguém me perguntou, puxa, mestre, para que ele? Só que R$50 que eu tenho na carteira. Defesa contra arma de fogo? Vale arriscar a vida? Hoje você pode ver que no mundo inteiro só tem especialistas em defesa contra arma de fogo. Isso que eu ia falar, o Krav Maga, na verdade, mudou a cultura em todos os sistemas de segurança no mundo, em todas as modalidades de combate no mundo. Ponto. Isso é indiscutível, esse fato, é só olhar o que eles estavam no passado e o que eles estavam, vamos chamar isso, no meado da década de 90 para cá. Quando o nosso Krav Maga aqui começou a andar, o nosso Krav Maga aqui tivemos um pouco nos Estados Unidos, na França, começou a andar e o que aconteceu? Tá? Então, não tem erro, esse fato de história. Agora, o que ele não sabia que o nome dele vai ser ainda mais forte que as técnicas dele. E hoje, basicamente, por que o Krav Maga é tão querido para qualquer pessoa do mundo, também quem não conhece o Krav Maga, eu falo querido porque na hora que você vê, você entende que você tem opção, ok? Ele é tão querido, então hoje todo mundo, e não importa o que ele ensina, tá? Chama isso Krav Maga. Você pode ver muitas pessoas, você falou YouTube, a gente está no YouTube agora, você pode ver muitas pessoas no YouTube que falam, mas eu não faço Krav Maga, mas eu chamo isso de Krav Maga. Ok? O nome virou
famoso. E esse levou as pessoas a esquecer ou não saber, na verdade, quem é Imi. Hoje muitos falam, não, porque esse inventor é outro inventor, é outro inventor, é outro inventor. Tá? Você pode ver muitos donos de muitos sistemas de Krav Maga hoje, não tem nada com Krav Maga. Eles vêm de Karatê, vêm de Jiu-Jitsu, vêm disso, vêm de outro. Parece que eles têm vergonha para falar de onde eles vieram. Eles só mostram isso no site deles. No site dele você entra, você vai, faixa preta disso, quinto dan disso, oitavo dan disso, mas eu faço câmara. Parece que eles têm até vergonha para falar o que eles são. Mas na verdade verdadeira, quem criou o que a gente tem hoje é Imi. As pessoas podem falar o que eles quiseram, podem fazer o que eles quiseram. Tem uma coisa que não dá para fazer ainda. Mudar a história. O percurso da história a gente não muda. Verdade. Ok? E Imi é aquele que criou o Krav Maga, isso é indiscutível e eu posso mostrar isso na história. A gente tem o nosso livro. Aqui é escrito a história e cada um pode verificar ela e não só ler isso no livro. Não porque está no livro virou verdade, porque tem muitos livros que escrevem um monte de besteira, tá? Mas aqui tem fatos históricos de todas as partes. É só ler, tá? Falamos nesse livro, esse livro está editado agora em espanhol. Ah, que legal. E vai daqui a pouco mandado para o mundo inteiro, também em e-book, mas só em espanhol. Ah, que legal. Mas agora falando sobre a técnica mesmo, mestre, para quem nunca ouviu falar sobre o Krav Maga, como é que o senhor descreveria o Krav Maga, tecnicamente falando, para quem nunca ouviu falar? Imi criou o Krav Maga para que qualquer pessoa, independente de idade, sexo, preparo físico, se nunca na vida fez nenhuma modalidade marcial, nenhum tipo de esporte, ok? Ele criou o Krav Maga para que essas pessoas, o forte, o fraco, o mais coordenado, menos coordenado, com mais dificuldades, menos dificuldades, com mais habilidade, qualquer um vai ter uma opção. Cidadão comum na rua não tem uma opção. Cidadão comum na rua anda na rua e quando vai chegar para ele agressor vai escolher o lugar, a forma que vai atacar ele, quando vai atacar ele, como vai atacar ele, se vai ter como alguma arma ou não vai ser como uma arma, como uma faca, um bastão, como uma vara de ferro, caco de vidro, qualquer coisa. O agressor sabe como é que vai começar, quando vai começar. Ele já traçou o percurso e ele sabe como vai terminar. E assim vai acontecer. O início e o fim na mão do agressor. Para isso foi criado o Krav Maga. O Krav Maga foi criado para que ninguém não vai ser levado para onde ele não quer ser levado. O que isso significa? Aluno do Krav Maga vai andar na rua e tudo vai começar na mesma coisa que começa com qualquer cidadão comum. Até porque ele é um cidadão comum. Ok? O agressor vai escolher a hora e a forma que ele vai atacar e como vai atacar. E tudo vai ser a mesma coisa. E o início do percurso vai ser a mesma coisa. Porém, em algum momento no percurso, as coisas mudam e as coisas não vão terminar como que o agressor planejou que vai terminar. Se o aluno do Krav Maga não vai querer, ele tem a opção. O aluno do Krav Maga tem a opção para não ser levado para onde ele não quer ser levado. Para onde ele quer ser levado, ele vai ser levado. Para onde ele não quer ser levado, ele tem a opção para isso não vai acontecer com ele. E para isso, ele criou o Krav Maga. Para dar para qualquer cidadão de bem a opção. Perfeito, perfeito. Mas ainda, do ponto de vista do leigo, alguém que quer aprender a se defender, assim, quais seriam as diferenças que existem entre o Krav Maga e algum outro estilo qualquer de arte marcial? Aqui no Krav Maga ele vai encontrar isso diferente daqui. Krav Maga é tudo diferente. Desculpa. Vamos consertar. Vamos consertar. Na verdade, Krav Maga e as artes marciais ou qualquer outra técnica de combate é tudo igual. Tudo igual. Só que o Krav Maga que Imi criou, ele é o diferente.
Hoje qualquer coisa é Krav Maga. Então você vai para um monte de academia, você vê a aula de boxe, você acha que é Krav Maga. Você vai ver a aula de boxe de exemplo, né? Qualquer coisa, tá? Acha que é Krav Maga. Só que não é. É isso que as pessoas tentam mostrar. Até no YouTube. Tá? Você vê um monte de coisas que você fala, caramba, de onde essa coisa apareceu? Ok? E não estou falando se é bom ou não é bom. Não discutimos sobre a qualidade. A gente está discutindo sobre o que é Krav Maga ou não, o que não é Krav Maga. O Krav Maga do IME é diferente. Ponto, e não tem uma igual. Aonde está diferente? Vamos começar pela mais simples. As técnicas. Ok? E você ver técnicas, respostas. As nossas aulas estruturadas em cima de simulações de situações reais. Essas são nossas aulas. Em muitas aulas eles podem como complementar essa situação. Mas a nossa aula toda é estruturada em cima disso. Nessas simulações você vê técnicas que só tem em Krav Maga. É claro, se a gente usa golpe de boxe, você pode ver, esse parecendo isso. Todo mundo soca da mesma forma, chutando também. Mas não é esse a principal do Krav Maga, não é esse o Krav Maga. A gente soca pouco diferente para cá, chuta para lá, não importa nenhuma. Tá? A importa é a técnica por trás de tudo o que acontece. A própria defesa, a própria soltura, a própria saída da situação. Primeira coisa, essa é a diferença. Segunda coisa, e o mais importante na verdade. Krav Maga foi criado baseado nos movimentos naturais do ser humano. Na verdade, o que você pode ver nas artes marciais, uma técnica de combate baseados em movimento de animais, baseados em que o homem achou que é um movimento bonito, um movimento correto, um movimento certo, baseado em fantasias de muitas pessoas, baseado em pessoas que alguns viveram simplesmente a realidade deles, começa e termina dentro de uma academia, e lá eles inventam as coisas deles e fazem e ensinam. Tá? De novo, eu não estou julgando se é certo ou errado. Estou falando baseado em quê? O Krav Maga não é assim. O Krav Maga baseado em movimentos totalmente naturais, que vem da resposta para a violência da rua, que as pessoas sofreram durante algum tempo e resultado disso foi criado o Krav Maga. Ok? Isso quer falar, o Krav Maga, você sofre uma agressão e você vai reagir na forma que você, de verdade, qualquer maneira ia reagir. Okay? Vamos levar estrangulamento, por exemplo. Alguém vai te enfocar. A seu instinto natural, tá? Em algum momento é fazer alguma coisa, tentar arrancar esse mal que faz para você. Tentar arrancar. E me só falou, ok, vamos levar esse aqui, vamos melhorar ele um pouco. Vamos, no lugar de pegar dessa forma, pegar a ponta mais fraca, que é a ponta do polegar. Então, ele levou o movimento natural do ser humano e melhorou ele um pouco. Ok? E esse é o Krav Maga. A gente não tem regras. E não tem... O que isso não tem regras? Claro que a gente tem regras. Claro que a gente tem regras. A primeira regra que a gente tem é que a gente deve fazer qualquer coisa para sobreviver. Ok? A gente tem regra, você entra no tatame, você vai fazer kida antes, você vai cumprimentar durante, vai cumprimentar. Tem regra, você não pode entrar fazendo o que você quiser. Você não pode falar palavrões na minha aula. Você não pode... Você não faz o que você quiser. Essas são regras. Krav Maga tem regras muito, muito, muito claras. Ok? Não quando fala sobre o seu ponto de sobrevivência. Então a gente não tem regras, não tem lei, não tem filosofia única. O que isso significa? Na maior parte das modalidades de combates tradicionais, com qualidade, não os aventureiros que inventaram, tem também a parte que chama defesa pessoal. Se você vai para um bom professor de taekwondo, judô, jiu-jitsu, karatê, não sei o quê, em algum momento ele vai falar para você, ok, vamos parar esse treinamento que a gente faz, vamos fazer um pouco de defesa pessoal. E também qualquer modalidade marcial decente tem defesa pessoal. Ok? Porém, essa defesa pessoal, ela acompanha a filosofia daquela arte. Por exemplo, taekwondo baseia a defesa pessoal dele nas pernas. Judô nas posições. E assim vai. Ok? Cada um tem uma filosofia dele que nele ele trabalha com a defesa pessoal dele. Não é o nosso caso.
a gente não tem uma filosofia fechada que tem que acompanhar para fazer alguma coisa. Não para isso foi criado o Krav Maga. A finalidade do Krav Maga é outra. Falei, para dar opção, para fazer você decidir para onde você vai, como você vai, se você vai. Ok? E para isso, eu tenho que dar para você todas as possibilidades para sobreviver. Inclusive, dentro do Krav Maga, a gente tem uma parte que a gente chama isso uso de objetos comuns na defesa pessoal. Ok? Isso quer falar como é que usa qualquer coisa, até esse livro, para minha proteção. Ok? Se para ampliar minha potência, se como defesa, se como instrumento de ataque, se como qualquer coisa. Ok? Isso quer falar, a gente não tem uma filosofia fechada. Ok? E esse que diferencia o Krav Maga dos outros. Foda-se, se você quer a diferença entre os dois, a diferença principal é filosófica. Eu sempre saio de posição de defesa. Como é que funciona nas artes marciais em geral? Tem uma aqui, outro lá, uma estuda o outro. Você já ouviu bem para a frase, a melhor defesa é ataque, né? Sim, sim. Uma estuda o outro, quando o outro abobeia, abaixa a guarda, bum, outro dá o bote. Não é assim que funciona no Krav Maga. Krav Maga tem uma aqui, não importa quantas pessoas, não importa quantos inimigos tem no outro lado, nada vai acontecer. Esse aqui só vai mexer no momento que o outro lado vai apresentar um perigo real para ele. Aí sim ele vai reagindo. Conforme a necessidade. Ok? Isso que eu falar, o ponto de partida filosófico é outro. As técnicas são totalmente outras. De novo, quando você... Desculpa. Quando você fala sobre Krav Maga, eu comecei falando que todo o Krav Maga e da arte está tudo igual. Krav Maga do IME é diferente. Quando você fala sobre o Krav Maga, não vai procurar YouTube em qualquer lugar. Porque YouTube é um lugar de entretenimento. Tá? A função dele é divertir o povo. Então lá tem qualquer coisa. E eu lembro, ele me falava assim, a única coisa que o Krav Maga não tem é a parte da beleza. Hoje você vai no YouTube, é a coisa mais bonita que tem. Tá, todos os filmes do mundo tá fazendo o Krav Maga hoje. Ok? Alguns fazem para mostrar mesmo a objetividade, para mostrar mesmo Krav Maga. Outros fazem porque a estética é maravilhosa, bonita. Você vê às vezes vídeos no YouTube, uau! Tá? É verdade. E quanto mais uau é, menos Krav Maga é. Desculpa. Menos Krav Maga do IME é. Menos Krav Maga nosso é. O nosso objetivo na nossa organização é guardar o Krav Maga do IME como é que ele fez. Ok? É exatamente isso. A única mudança que aconteceu no nosso Krav Maga durante toda a sua história, desde que eu aprendi com IME desde 68 até hoje, é a organização da matéria. Das graduações, o senhor diz. Nas graduações. Faixas. Isso mudou. Eu fiz exame da preta, ok? Em cima da matéria toda. E me falou, faixa preta tem que saber tudo. Em 93, IME ainda está vivo, IME ainda está lúcido, IME ainda está muito bem. Foi assim, na verdade, até o final, tá? Fizeram divisão da matéria até quinto ano. Em 94, quando eu levei o primeiro grupo para Israel, tá? IME me apresentou essa nova apostila, falou, essa é a nova maneira que a gente está trabalhando. A partir de lá, começamos a trabalhar aqui como nova apostila, organização da matéria, não técnicas diferentes. Ok? Com a diferença, ele tirou, até a preta, ele tirou a parte das técnicas militares. Militares, policiais, segurança, tudo isso que não interessa para cidadão comum. Aí você consegue dar para cidadão comum o que ele mais precisa. E não coisas que não vai interessar para ele, como usar fuzil. Entendi. Na defesa ou no ataque, por exemplo. Ok? Que a partir da preta é isso que você aprende. Todas as técnicas militares, policiais, e grupos especiais, vamos chamar isso assim. Perfeito. Ok? Essa é a única diferença que fizemos. Mas não fizemos diferença na técnica. Okay? Essa é a única mudança que a gente tem na nossa organização em relação a 68. É a ordem da matéria. Não estou falando em relação a 80, 70. Em relação à década de 60, quando o IME começou. A única diferença
é a ordem das matérias. Tirando disso, muito importante para nós guardar exatamente o que me falou. Por quê? Não porque que nós somos tradicionais, fanáticos, toda essa parte. Não é. Porque, na verdade, ele criou matéria-prima. Que dessa matéria-prima você consegue dar resposta para qualquer situação se você conhece a matéria. Se você entendeu a matéria. E quando você começa a fazer derivados, acontece qualquer coisa. Quando começa a misturar com algumas outras coisas. No Quando caso. você começa a fazer mudanças e mistura por causa da sua incompetência de fazer. Entendi. Muita gente acrescenta algumas coisas porque eles não têm competência para fazer o que ele me falou. Porque não entende o que ele falou. Ok? E eu estou falando dentro do Krav Maga. Ok? Não estou falando Sobre outras... Krav Maga. Aham. Tá? Então, na verdade, as técnicas do IME não precisam passar mudança. Porque, na verdade verdadeira, a violência não mudou. Era um ponto que eu ia conversar com o senhor justamente para falar sobre isso, que a técnica do Krav Maga não precisa evoluir, porque a violência, de fato, ela é a mesma, permanece a mesma, né? Desde a época da pedra. Alguém levou uma pedra afiada e fez assim para matar alguém. É a mesma coisa que a gente faz com faca. Acredita para mim? Na época da pedra, ninguém estuprou uma mulher diferente que ele estupra ela hoje. Ninguém não inventou uma técnica nova para isso. Sim. Okay? E assim vai para qualquer tipo de violência. O golpe de boxe continuou a ser o mesmo golpe de boxe. Um soca a cara do outro na mesma forma. Ele pode dançar e fazer um monte de movimentos antes, como que ele quiser. A coreografia, cada um com uma habilidade, o que ele aprende. Mas o final é o mesmo. Se ele soca acima, 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 se vai para cá, vai para lá. Entendi. Então a violência não mudou. Então a técnica do IME não tem que mudar. Aí você vai falar para mim, peraí, mas quando o IME inventou o Krav Maga, foi mandato britânico dominando a região, ele inventou um cacetete. É o que faz com um pedaço de pau, com cacetete. Hoje não tem mais cacetete, tem fuzil. Qual a diferença na técnica? E me ensinou que bota assim para não tomar um machado na cabeça. Ou uma vara de ferro. Aí leva o fuzil, faz isso com o fuzil. Ah, não, eu inventei técnica contra fuzil. Inventou coisa nenhuma. Você só conseguiu entender o que me falou e usar ele aonde precisava. Por isso eu falei, a gente ensina técnicas do IME. Porque, na verdade, é a matéria-prima que, se você entendeu, você tem resposta para qualquer tipo de situação. Também aquele que você não aprendeu ainda. Entendi. Entendi. O senhor mencionou um pouco mais cedo a questão do cuidado que a pessoa tem que ter em tentar não aprender alguma coisa do Krav Maga por vídeo. Eu queria que o senhor tentasse alertar a sociedade justamente o perigo dessa prática, de tentar aprender Krav Maga por vídeo, de tentar aprender Krav Maga com alguém que se formou em 2, 3 dias. Qual que é o perigo que isso representa para a sociedade? Nenhum. Mundo livre. Cada um escolhe o início, o meio e o fim dele. Para onde vai? Para onde vai. Mas vamos falar sobre aprender por vídeo. Verdade verdadeira. Se você tem muito, muito bom vídeo didático, ok? Você até consegue aprender a técnica. De aprender a técnica, ninguém não sabe nada. É igual aprender a dirigir. É o exemplo que eu sempre uso também. Tá bom. Então, igual o cirurgião. Tá bom. Igual advogado que tem que ir para o tribunal. Advogado vai para o tribunal a primeira vez, não tem uma prática, não tem nada, não sabe como que enfrentar. Conhece a lei, melhor que todo mundo. Chega para lá, começa a gaguejar na frente do juiz, não consegue se defender. Eu uso o exemplo da natação também. Como é que vai aprender a natação por vídeo? Natação. O problema é outra. O advogado no tribunal não vai se defender. No máximo você, na segunda instância, terceira, um dia alguém vai achar alguém que vai te defender. Krav Maga, você vai na rua, você não faz como preso, você morre. Natação você afoga. É. Mas natação ainda é meio ruim. Vai com boia, vai aqui, vai lá, não deu certo, vamos ver. Krav Maga não tem segunda chance. Então, na verdade, no Krav Maga você pode até aprender alguma técnica por vídeo. Sem dúvida nenhuma. Porém,
daí você não aprendeu nada. Muita gente aprende qualquer coisa, não importa se é no vídeo, ou se não é cozinhar, né? É a sua vida. E etc. Ou até em academias. E sai para a rua. E viu que não deu certo para ele. A técnica ficou ruim? Não. Ele está ruim? Não. Só quem me ensinou ele mal. O que isso ensinou mal? Você precisa ter alguém que vai te motivar. Incentivar. Estressar. Ok? Na rua você em 0 tempo, a situação do corpo, o medo aciona, a glândula, a adrenalina, alaga o corpo, o coração aqui, você treme e não consegue respirar. E aí? Como é que você supera isso? Isso só você supera se você já treinou sobre essas situações. Se você já treinou reagir nesse estado emocional. E essa é a função de um bom instrutor. Não só ensinar técnica, colocar o aluno máximo perto para a realidade. Lembra, a gente faz defesa pessoal. A gente não prepara alguém para campeonato, que ou que ele apanha, ou ganha, ou perde, está tudo bem. O dia de amanhã existe. Na rua, o dia de amanhã não existe. Quem cai primeiro não levanta. E essa é a função de um bom instrutor. Colocar o aluno, preparar ele para o momento da verdade. É isso. Não tem a menor chance que vai acontecer por vídeo. E também aqueles que ensinam por vídeo, essa não é a intenção deles. A intenção deles é mostrar para você a técnica. Mostrar a técnica, você pode até ver a técnica. O problema são aqueles que aprendem por vídeo e ensina depois ao vivo aos alunos dele. Daqui vem o perigo. Agora vem o perigo. Que ele não aprendeu como precisa em um, mas ele ensina do outro. Isso chama meio... Em português chama isso de vários nomes. Sim. Vários números, Sim. vários monte de coisas. Sim. Tá? Então, esse é o perigo em toda essa parte. Eu acredito que a questão do vídeo também, mestre, é porque existe uma diferença enorme entre saber o que fazer e conseguir fazer. E aí eu acho que está a grande questão das aulas. É exatamente isso. Né? Porque para reagir em fator real, a gente não precisa só saber o que fazer. Eu sei o que fazer quando alguém me enforca, eu sei tirar o dedo do cara daqui. Mas será que consegue executar isso numa situação real? Né? E é o próximo gancho que eu queria aproveitar, que o senhor falasse exatamente, para eu conseguir reagir com sucesso na rua, eu preciso daquela combinação de 2 fatores, né? O conhecimento técnico e a capacidade mental. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, sobre a questão de reagir com sucesso na rua. Mas antes, a primeira coisa, eu queria completar a parte que faltou antes. Você perguntou o perigo também sobre treinar com alguém que faz curso de... 2 semanas, um final de semana. Sim. Um final de semana, uma semana. Eu queria a verdade, eu espero que tem gente que vai ligados para esse tipo de comportamento, eu espero que eles estão me vendo. Eu queria fazer para eles uma pergunta. O que leva alguém que tem 10, 15 anos, 5 anos, 8 anos, não importa tempo, anos, dentro de uma modalidade marcial, modalidade de combate, o que leva para ele acreditar que em uma semana de curso que ele fez, ele virou especialista em outra técnica? Levou para ele anos para mal chegar para a habilidade que duvido que ele não acredita que ele chegou, porque ele já escolheu outro caminho. Falo o fato que ele foi para o Krav Maga. E o que levou ele para acreditar que em uma semana ele vai virar, ou fim de semana, ele vai virar especialista? Eu mesmo queria entender isso. A parte psicológica, não prática. Psicológico, como é que alguém bota borracha em cima de... apaga 15 anos, 10 anos, 8 anos, 5 anos de treino e fala, não, agora eu sou... Não faz... E ele acredita nisso. Tá? E no dia seguinte está na frente da turma e fala para ele, a partir de hoje a gente faz Krav Maga, vamos fazer Krav Maga, é a melhor do mundo, o meu Krav Maga é a única verdadeira no mundo, o meu é a melhor de todo mundo, eu sou muito bom. Isso que eu queria entender. Nosso telespectador, quem vai ver a gente agora, tem que pensar nisso antes que ele faz qualquer coisa. A verdade, você tem que pesquisar. Tem que pesquisar para onde você vai fazer aula. Ok? De novo, eu não estou falando que está certo ou errado, eu só estou fazendo uma pergunta, eu queria entender. E você tem que pesquisar aonde você vai fazer aula. Aí você vai me perguntar, agora, próxima pergunta, ele vai vir. Então, como é que eu sei se meu instrutor é um bom instrutor ou mau instrutor?
É muito simples. Eu acredito que se você não sabe de onde você vem, você não sabe para onde você vai. Cada um tem uma história dele, que ele é resultado da história dele. Ok? Ver a história do seu instrutor. É muito simples. Pergunta a ele. Você está filiado para que organização? Ou você é de que organização? Ou você, que organização? Aí ele vai falar para você. Eu pertenço à organização tal. Obrigado. Vai para casa. Pesquisa. Manda e-mail. Manda WhatsApp. Manda o que você quiser. Pergunta. Eu quero ser instrutor de Krav Maga. Eu sou faixa preta de... Não importa. Eu quero ser instrutor de Krav Maga. O que eu tenho que fazer? Agora, espera para a resposta. Se vai vir para você a resposta, olha, você pode treinar aqui, 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 lá. Daqui a X tempo vamos ter um curso de instrutores e você vai poder participar. Você já sabe que tipo de organização é. Quando vai falar para você, não, para ser instrutor tem que treinar, cara. Começa a treinar e vai ganhar, faz exame, ganha uma faixa, é outra graduação, é outra graduação. Um dia, talvez você consiga fazer curso de instrutores que tem essas exigências. E aí você vai fazer, talvez, um dia curso de instrutores. Aí você sabe, opa, essa é organização séria. Ela procura as pessoas, as bons entre seus alunos, para talvez eles vão virar instrutores. Aí você fala, opa, essa é organização séria e essa é organização de outro tipo. Ok? E aí você escolhe aonde você quer treinar. Como aquele que tem ano de treino e muita experiência como aluno ou como monitor ou fez super curso de instrutores, ou você quer virar instrutor na semana que vem e também ensinar. Os dois estão muito bons. Eu acho que o que aconteceu com instrutores, com esse sistema, é muito bom, por sinal. Parte que esse fez, por exemplo, é combate a desemprego. Deu um monte de emprego para um monte de gente. E esse está perfeito, tá? Esse fez bem para a sociedade. A pergunta é se vai fazer bem para você, se é isso que você quer para você. É. Você vai para o médico, você vai para qual? O pior que tem? Ou o melhor que tem? É. Ou você tenta, pelo menos, ir para melhor. Às vezes você não tem uma opção. Mas você tem que saber que você vai porque você não tem uma opção. Mas se eu teve opção, na hora que você fala, se eu teve opção, você já vai procurar se vai mesmo um bom médico. É a mesma coisa aqui. Tá. A gente anda de branco, mas não somos médicos. Mas a gente fala sobre a vida dos outros. E a vida dos outros não é uma brincadeira. É muito legal quando nada aconteceu. Quando acontece, a história é outra. Quando acontece, você tem que ter a sua consciência para olhar nos olhos dos pais do outro ou nos filhos do outro e... Infelizmente. É esse o ponto. Aqui mora perigo, aqui mora problema. Tá? Mas vamos falar sobre graduações. Graduação é outro assunto que é muito problemático. Na verdade verdadeira, ele teve poucos alunos que para eles ele deu a permissão de fazer avaliação de graduações. Ok? Ele ensinou a gente o que na verdade tem que avaliar quando você vê um aluno, um ser humano. Não é um papel branco de faculdade, de escola, de não sei o quê, que você vê o papel, 2 mais 2, 4, não, deu 5, tá 0, porque você é burro, 2 mais deu 4, tá certo. Não é. Você olha para ser humano quando alguém tem na sua frente. Ok? E você tem que avaliar ser humano. E você tem que avaliar ele não só tecnicamente, também pela habilidade e a capacidade dele fazer a técnica. Ok? E você tem que ter muitos fatores que você tem que levar em conta quando você faz essa avaliação. E ele foi muito específico, muito claro. E esse ele passou para um pequeno grupo de seus alunos. Okay? Aqueles que, na verdade, acompanhou ele durante todos esses anos. Não que ele escolheu, para aqueles que acompanharam e chegaram para esses níveis. E automaticamente eles
fizeram a mesma coisa com discípulos deles. Isso que eu falar, não qualquer um pode chegar e dar qualquer graduação. Opa, eu falei? Não qualquer um pode chegar e dar graduação. Sim, quando a gente falou Krav Maga genérico, Krav Maga geral. Sim, mas não no Krav Maga do IME. Aquele que fala, não, eu faço o Krav Maga do IME, ele não pode falar, eu também da graduação. Você pode. Se você está ligado para algum aluno do IME que deu para você o caminho, mostrou para você o caminho e deu para você para fazer. Ok? Perfeito. E esse você vê nitidamente em Israel. Monte de faixas pretas, mas não todo mundo dá graduação. Quando você vai para uma instituição, em Israel, Krav Maga, instrutor de Krav Maga, é uma profissão homologada. A maior parte, todas quase, organizações do mundo que dá certificado de instrutor, a diploma deles não vale em Israel. Nem como parte dos estudos. Ok? Nem como parte. Aí você vai para uma organização séria em Israel, não aquele também que faz qualquer coisa por dinheiro, mas que vai avaliar você, você tem que trazer graduação e carta de recomendação de algum ligado à linha do IME. Senão você vai virar instrutor de artes marciais. Perfeito. Instrutor de artes marciais. Você pode dar aula até que vou chamar isso de Krav Maga, porque hoje Krav Maga, qualquer coisa. Mas você não é instrutor de Krav Maga. Tá? Também em Israel é assim. Okay? Bom, é isso que eu ia falar. Em Israel é assim. E isso que acontece. Hoje você vê no mundo, no Brasil, qualquer um dá qualquer graduação. Qualquer um dá qualquer graduação. Não aqueles que têm espaldo legal para fazer. E esse que é triste. Porque, basicamente, em algum momento, a graduação parou de ter valor. Sim. A graduação virou qualquer coisa. Qualquer né? coisa. Virou Eu já ouvi de alguém que é faixa preta, é faixa branca que não desistiu. Essa frase costuma rodar muito por aí, né? Olha, é uma coisa de idiota. O sonho de qualquer criança é ser faixa preta. Por quê? Porque qualquer um chega para lá? Não! Porque esse faz parte de realidade de um pequeno, muito pequeno grupo em qualquer modalidade marcial. Mas na hora que começamos a vender diplomas e vender faixas, é outra história. Na nossa organização, a gente guarda exatamente como é que me fez. Ok? A gente faz exame de graduação, avaliação de cada aluno separado. Eu sei que muitas organizações hoje ao redor do mundo não fazem isso mais. Se faz um tipo de seminários para nivelamento de... Nivelamento técnico. Nivelamento técnico e da graduação. Tudo bem, cada um escolheu o caminho dele. Ok? A gente ainda trabalha no sistema que IME fez. Ok? Que é exame individual para cada aluno. E o senhor mesmo que presta todos os exames, o senhor viaja o Brasil inteiro, né, prestando exame? Eu não viajo só o Brasil. A gente tem hoje Krav Maga em 7 países. Eu viajo a todos esses 7 países. Tá? E eu faço isso para mesmo garantir a qualidade dos nossos alunos. E essa é uma parte que também dá para mim para supervisionar meus instrutores. Para ver o que eles fazem, não o que soube para eles na tela ou aprenderam no YouTube. É exatamente o que eu ensinei eles, o que eu aprendi o Krav Maga no IME. Tá? Tá, e por falar em instrutores, como é que é a jornada dentro da nossa organização? Até ele começa, aí depois ele tem que fazer curso de monitores. Eu queria que o senhor falasse um pouco do nosso processo de seleção até ele estar pronto, capaz de assumir uma turma perante a gente sociedade. não tem processo de seleção, mas nosso objetivo é que não vai ter instrutores. A gente começa por aí. O objetivo da nossa federação, na nossa organização, fazer a maior dificuldade para cada um que quer ser instrutor. Nós somos os únicos. Bom, eu não vou falar único porque eu não gosto de falar único, porque generalizar é ruim, tá? Mas entre os únicos do mundo, esse alguém que vai ver a gente, por acaso, conhece mais uma, que vai me informar, porque eu vou ficar muito feliz para saber, até para comunicar, que fazem seletiva para a entrada para curso de instrutores. Isso quer falar, elimina quem que a gente pode eliminar. Mas se você perguntou, eu vou dar para o seu caminho. Você é um aluno, você começa a treinar. Você vai fazer a fase inicial, depois a segunda fase que é a primeira fase que é a faixa amarela, depois a faixa laranja. E aí na faixa laranja,
você tem o enorme privilégio que você talvez vai ser indicado pelo seu instrutor para ser monitor. Monitor, isso não só o melhor atleta que tem. Não. Monitor é aquele que o instrutor vê claramente que o curso de monitores, que é 5 dias em regime fechado, tá, vai transformar ele. Vai levar ele para outro patamar. Ok? Depois do curso de monitores, você começa a ser avaliado de outra forma pelo seu instrutor. Ok? Você começa a ser avaliado como alguém que representa oficialmente com título a nossa organização. Ok? Esse é exatamente quem me fez. E me fez monitores que foram avaliados e um dia, passando mais uma graduação para cima, você vai para verde, para azul, ok? Aí seu instrutor indica você para a seletiva de curso de instrutores. Isso se você fez o seu papel, o que ele esperou que você vai fazer como monitor. Não só que você foi à disposição para ajudar para ele, mas você tem uma postura, você tem toda a aptidão. Aí ele avalia, opa, esse pode ser instrutor. Esse pode ser meu instrutor. Isso quer falar, eu vou me orgulhar que ele vai ser meu. E aí vai para a seletiva. As seletivas são exames físicos, técnicos, psicológicos. Ok? Você pode ser o maior atleta do mundo, mas emocionalmente, psicologicamente, você não está preparado para dar aula. Não qualquer um pode dar aula, mas ainda de alguma coisa tão séria como que a gente fala Krav Maga, que fala sobre a vida dos outros. Passou a seletiva. A gente tem mais ou menos, depende do sorte do ano, entre 30% a 50% que passa a seletiva. A gente tem situações que alguém não passou essa seletiva, passou a outra e terminou o curso de instrutores com louvor. Uhum. Não tem nada um com o outro. Você pode não passar hoje e passar na próxima. Depende por que não passou. Ok? E aí entrou no curso de instrutores. Cada etapa do curso de instrutores, que é curso gratuito, o aluno só paga as despesas que ele tem. Ok? Despesas que ele cria, que ele... Tá? Mas toda a parte do ensino, toda a parte é gratuito. Ok? Cada etapa desse curso é eliminatória. Isso quer falar, você pode, no final da etapa, ser chamado, avisam, você escuta. Você não vai poder continuar para a próxima etapa. Ok? E aí vai, terminou o curso. 400 horas de curso. Entre parte ligado diretamente a Krav Maga, que é didática, história, filosofia, a forma certa para ensinar e a forma, toda a parte do Krav Maga, e a parte científica, como a anatomia, a fisiologia, a nutrição, primeiros socorros, que é fundamental, e outros. Tá? Entre a parte científica e a parte do Krav Maga, 400 horas em total. Chegou para o final do curso, você tem prova final. Ok? Prova teórica sobre tudo, a parte científica e a parte do Krav Maga. Prova prática, ok, agora você é instrutor, vamos ver se você sabe dar aula. Com todo o que engloba, inclusive os cuidados, inclusive tudo. Ok? E você tem que apresentar monografia. No mínimo 100 páginas de monografia sobre o seu curso. Se você passou, aí sim você virou um instrutor. Ok? Aí você vai falar para mim, poxa, mestre, parece que você não quer instrutores, não. Verdade, isso que parece, e a verdade é quase isso. O senhor quer os melhores. Exatamente. Na hora que você faz as maiores dificuldades, assim você tira os melhores. E essa é verdade para qualquer coisa. Se você vai ver unidade militar de elite, como é que chega as pessoas para elite? Tem um monte que quer, todo mundo quer. Tá? Como é que você faz? Cria dificuldades. Quem uma dificuldade assusta ele, cai. Quem não está dentro dos padrões, cai. As melhores ficam. Porque os melhores, a verdade, a nossa organização podia ser talvez 10 vezes maior. Tá? A gente, 33 anos no país, no continente, eu fui o primeiro, quando eu cheguei para cá, ninguém no continente latino-americano não falava a palavra Krav Maga. E se alguém vai falar que falou, porque é mentiroso. Falei isso na vez de todo mundo. Porque ninguém falava. Porque a maior dificuldade que eu tive para ensinar Krav Maga. A palavra, falar Krav Maga.
ok? Então, como é que a gente hoje tem 200, quase 300 instrutores em total só isso? Porque eu tenho o maior orgulho para olhar no olho de cada mãe e falar para ela, minha senhora, seu filho, sua filha, tem o melhor instrutor de Krav Maga que ele pode ter. Ele não é o único, claro, eu não tenho só um melhor, são todos. Mas eles, e não só a minha organização que forma os melhores, tem outros muito bons, tá? Mas ele pertence aos melhores dos melhores. E esse que é importante. Não é só fazer para fazer. E meu pai me ensinou que quando você faz o seu trabalho bem calculado, sólido, baseado em valores, você chega longe. Você não tem valores, você não chega para nenhum lugar. Você não chega para nenhum lugar. O senhor se direcionou aí à mãe, falando sobre o filho e a filha, que ele pode ficar tranquilo que ele vai ter o melhor instrutor de Krav Maga que ele pode ter. E falando sobre filho e filha, eu queria que o senhor mudasse um pouquinho a direção da conversa para falar um pouco sobre a questão de bullying. Como é que nossos alunos são preparados e capacitados para enfrentar isso, de onde isso vem, como é que ele deve se portar, onde isso começa, para onde isso vai. A parte final eu não estou disposto a falar. Perfeito. Aonde começa eu não estou disposto a falar. Perfeito. Porque eu não tenho certeza que meus telespectadores dispostos a ouvir a verdade. Tá? Mas isso eles não precisam de mim para isso. Isso eles podem ir para qualquer livro de psicologia e ver que os problemas dos filhos onde começam. Ok? Essa é psicologia, esse não é Krav Maga, não é meu. Essa é só a experiência que deu pra gente chegar para lá, tá? Mas vamos falar sobre bullying. Bullying é uma coisa muito complicada. A gente tem vários tipos de bullying. Tem aqueles bullying que eles são mais suaves. Quando é mais suave? Quando alguém tenta fazer bullying contra você, mas você é uma pessoa forte. Forte não aqui, forte aqui. E aí, tá bom, ele deu uma sacaneada, você dá de volta e assim vai, e escorregou. O problema do bullying é quando ele pega alguém que ele, por algum motivo, que de novo não vamos falar sobre qual é, ele aqui, diferente. E esse bullying, quando dura muito tempo, consegue destruir a vida de alguém por resto da vida. Ah, não, ele vai virar adulto, ele vai esquecer. Besteira, não vai não. Não vai não. Tem pessoas que o bullying afeta eles pro resto da vida. Ele sempre vai ter aquele com cabeça, aquele que não vai ter a coragem de enfrentar os problemas para frente. Quando ele vai encontrar uma grande oportunidade na vida, não sei. Você sabe, a gente, na verdade, na nossa vida, passa na nossa frente durante a vida milhares de oportunidades. Talvez milhões, não sei quantos. Cada um com a vida dele. Alguns a gente não consegue nem ver. Alguns a gente vê não tem coragem de tocar. A maioria. E outros a gente vê, toca. Deu certo, deu, não deu, não deu. Esse é o problema. Aqueles que você vê não tem coragem. Aquele que sofreu bullying não vai tocar quase em nada. Esse vai levar a vida dele o tempo todo, a vida toda para mal. E a coisa mais legal que os pais podem fazer para um filho é trazer ele para o Krav Maga. E como nossas aulas ajudam fazer nesse ele processo? Superar essa situação. Como é que isso acontece? Como é que nossas aulas ajudam a superar? Porque uma pessoa que Eu dou para ele outra visão sobre a vida. Eu dou para ele outra visão sobre a vida. Em que sentido? Eu vou dar para você exemplo. Você conhece a frase? Não pode bater no amiguinho. Sim. Já ouviu isso? Sim. Claro, ouviu isso da sua mãe. Não sei se você, mas todo mundo que está me vendo agora. Bem provável. Se não, todo mundo quase. Ok? Não pode bater no amiguinho. Por que não pode bater no amiguinho? Qual é o problema bater no amiguinho? Eu já chegou para mim um aluno desse tamanho, gigantão,
sei lá, 12, 13 anos, mas o cara parece que tem 50, desse tamanho. Um armário. Bullying. Quem faz bullying pra você? Desse tamaninhos. Filho, por que você não dá pra ralar ele daqui até Japão? Não, meu pai falou que não pode bater em ninguém. Seu pai tem razão. Ele só errou falar pra você quando não pode. Verdade? Não pode bater no amiguinho. Coisa nenhuma. Amiguinho levantou a mão em cima, eu vou dar para ele cadeira na cabeça na hora. Quando o aluno que sofre bullying ouve isso de mim, ops, espera aí. Tem outra realidade. E na hora que eu mostro para ele outra realidade, as coisas mudam. E aí desencadeia toda a transformação, né? É isso. Agora você vai falar para mim, pô, você vai criar um monstro. Não vou, não. Da onde é a minha segurança? 33 anos só aqui no Brasil. Eu tenho mais anos de aula, muitos anos em Israel. E tem resultados. Não tenho nenhum caso dos nossos alunos, de novo, é uma história, não tem erro aqui, que tem mau comportamento. Que foi lá, passou na rua, deu porrada para alguém, vai para a escola, deu porrada para alguém, sofreu bullying, aí decidiu agora fazer bullying para os outros porque ele virou fortinho. Não tem. Não tem. O senhor já precisou intervir na escola por causa de aluno que se defendeu, a escola achou ruim, o senhor teve que ir lá para... Foi chamado? Ainda não, mas eu vou sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O aluno meu sabe, se ele vai começar, se ele vai ser problemático, vai tomar, não sabe de onde vem. Não tem a menor dúvida. Vai tomar, a mãe dele não vai conhecer da sua que eu vou dar para ele. Ok? Mas se ele tomou e devolveu... O senhor faz questão de ir lá? Sem problema nenhum, com todo prazer. E acho que o pai tem que ter orgulho no filho desse. Sim. Ah, você bateu não? Ele bateu, mas vamos estudar a história. Por que ele bateu? Sim. Sim, faz sentido. O senhor falou mais cedo... Mas olha, na hora que você vai ter essa postura, toca e me vai tomar 3. Olha, ontem um instrutor contou para mim história desse tipo. Ele teve um menino que vem pequenininho, que vem de bullying. Aí todo esse processo que a gente falou aqui. Aí chegou para ele outro, já aquele que fez bullying com todo mundo, empurrando tudo, aí falou para ele, vai chegar perto de mim, eu vou te chutar. O cara nem chegou perto, foi pro outro. Largou ele. Só a postura que ele falou, vai chegar, vai tomar. Foi pro outro. Eu costumo falar que o principal ganho do aluno que começa a treinar nas primeiríssimas aulas que ele faz é a questão da postura. Menor dúvida. Né? Ele aprende técnica, mas até que ele consiga executar, essa técnica pode demorar um pouquinho. Mas logo nas primeiras aulas ele já sente outra pessoa. Né? Menor dúvida. Ele deixa de se comportar como uma vítima na rua. Menor dúvida. A primeiros 4 meses, 3, 4 meses do aluno, ele tem, não importa quem é. Pode ser aquela criança ou aquele adulto. Aquele que sofre bullying ou não sofre bullying. Qualquer um. Tem uma transformação gigante. Ok? E esse fato das nossas aulas, a gente tem como comprovar isso, fórmula matemática, papel e caneta. Não tem erros. Falei, a gente tem 33 anos de experiência, 33 anos de mostrar resultados. O primeiro 3, 4 meses o aluno se transforma. 100% de onde que ele foi, ele soube. Resultados, não tem erro aqui. E falando em 3, 4 meses, é comum, pelo menos na minha academia, o senhor com certeza deve ter passado por isso, a pergunta de eu devo reagir ou não devo reagir? É arriscado reagir? Mas será que não é mais arriscado ainda não reagir? O senhor recebia muito esse tipo de pergunta no início, o senhor ainda recebe? Que tipo de resposta o senhor dá? Primeira coisa no meu livro, o tema essa parte, reagir ou não reagir. Tá? Então vale para as pessoas lerem. No livro vermelho, que a gente tirou antes, teve um capítulo gigante sobre isso. E... O que é isso reagir? O que é isso não reagir? Acabamos de falar sobre bullying. A pergunta aqui é se o cara tem que continuar a sofrer bullying ou não continuar a sofrer bullying. Essa é a pergunta que você me faz?
desculpa o termo, mas você me pergunta, a mulher tem que deixar para ser estuprada ou não deixar para ser estuprada? Existem situações... Onde está a dúvida exatamente se reagir ou não reagir? Ah, quando alguém quer meus 50 reais? 50 reais dá 50 reais. Depende do seu bom humor. Sabe o que fazer? Tem condições para fazer. Não quer dar, não dá. Sabe o que fazer? Tem condições para fazer, mas decidiu, dá. Não tem problema nenhuma para dar. Mas não para isso a gente está falando, não para isso a gente treina. Sim. Sim, tem situações... A gente treina para situações que de verdade eu preciso o Krav Maga. Ok? Se fala sobre a reação física. Agora, você sabe quantas pessoas, alunos nossos, reagem que é resultado de uma agressão verbal? Não. Quantas pessoas sofrem... Quantas pessoas sofrem de verdade mau comportamento no trabalho? Do chefe, de colega. Não tô vendo alguém vai sacudir você pelo pescoço. Mas a parte de tratar você igual... Até que chega um momento que você fala, opa, peraí, cara. Não tem reagir ou não reagir. Sim. Tá? Agora, se você fala sobre a ação física e toda essa parte, a gente divide isso por duas partes. Tem risco de vida ou não tem risco de vida? Ok? Tem risco de vida, não tem nem conversa sobre a história. Espero que eu não preciso responder. Tá? Não tem risco de vida, vamos dividir isso para frente. Suportável e não suportável. Tem que ter limite o que eu disposto que você vai fazer comigo. Cada um tem que ter o limite dele. Ok? Suportável? Tá bom. Não suportável? Pimba. De novo, eu tenho que ter a totalmente confiança que eu sei o que fazer, eu sou capaz de fazer e eu consigo fazer isso agora. Um dos três não existe, eu estou de problema. Não quero falar que não tem que fazer, mas eu tenho que avaliar muito bem uma avaliação da situação. Mas... O senhor, em 33 anos aqui no Brasil, já precisou usar o Krav Maga? É a pergunta que sempre devem fazer para o senhor, né? Bom, eu estava 6 meses, acho, no Brasil. Passou muitos anos. Alguém colocou para minha arma na cabeça dentro de um ônibus. Quanto tempo de Brasil? Acho que 6 meses. 6 meses? 6 meses. Ainda andava no ônibus. E por que o senhor escolheu o Brasil, mestre? Brasil é um pedaço do paraíso. A gente não sabe. Isso quer falar. Talvez alguém não sabe, mas Brasil é um pedaço de paraíso. O problema é o povo, né? Mas o resto, Brasil é um paraíso. Tô brincando, né? Brasil é um paraíso. E a verdade verdadeira, eu estava aqui de passagem em 86, 7. E eu vi como é que as pessoas vivem reféns na mão da violência. E eu falei, opa, com o Krav Maga eu consigo mudar essa realidade. Legal, voltei para casa, continuei treinando, continuei trabalhando, a vida amadureceu a ideia. Tem que continuar. E alguma coisa no meado de 89, falei, opa, eu acho que eu vou fazer esse passo. E aí eu fui falar com o Mimi. E falei com o Mimi, eu quero levar o Krav Maga para o Brasil. Ops! E me adorava porque... adorava a ideia, ele teve aqui parentes em São Paulo. Aí ele começou a contar sobre a parente que ele perdeu o contato na guerra e bababam. Também se eu queria voltar para trás, não deu mais. Mas se vocês querem mais saber sobre essa trajetória, tá aqui no livro. Essa não é propaganda para o livro. Esse, na verdade, foi escrito não só como um livro técnico. De novo, não se aprende Krav Maga por técnica. Pode ter conhecimento, mas não aprende por livro. Eu já teve alguém que falou, li seu livro, pode vir fazer exame de faixa preta? Não pode não. Mas é um livro de história. São 200 e muito páginas que só conta a história. A história do IME, a história do Krav Maga, a história de Israel, país de origem, a história do povo, a história de como foi criado, por que foi criada e como foi criada. Okay? E a diferença desse livro é que ele não fala mal de ninguém.
Muitos livros que escrevem uma história só escrevem mal dos outros. Esse livro só escreve bem de todo mundo. Ok? Também eu sugiro para todo mundo ler, porque é um livro de história totalmente objetivo, não subjetivo, sem nenhuma opinião pessoal minha aqui no livro. Ok? E o livro eu escrevi junto com a Sandra, minha mulher, que fez centenas horas de pesquisas sobre cada palavra que é escrita aqui no livro. Ok? Qualquer coisa que a gente não sabia, porque tem dados de históricos que vocês vão encontrar no livro, não sobre Krav Maga, mas em geral, que sempre baseado em um monte de fontes que pareceu o máximo confiáveis possível, nunca em um. E se teve alguém que falou um pouco diferente, descartamos. Okay? Para ter o máximo fiel para a realidade, para a verdade. Isso que falar é um livro de história, na verdade. É um livro que vai dar para qualquer praticante ou simpatizante, ou alguém que quer saber um pouco mais sobre Krav Maga, vai dar para ele saber o que é Krav Maga de verdade. Desculpa, o Krav Maga do IME. E quando o senhor chegou aqui, em janeiro de 90, o senhor sabia exatamente onde o senhor queria chegar? O senhor pensava em fundar uma federação, em chegar onde o senhor chegou hoje? O senhor tinha essa meta? Eu sempre gostava de planejar, até hoje eu faço isso, 10, 15 anos para frente. Não sabia que 33 anos depois eu vou estar aqui falando com você nesse ambiente. Não sabia. Não sabia que a nossa federação vai virar a maior organização de Krav Maga no mundo em número de alunos. Tá? 33 anos depois. Não sabia. Mas eu sabia exatamente para onde eu quero chegar a cada momento. Sempre planejando 10, 15 anos para frente. Ok? E a verdade, desde a meado de 89, até que eu vim para cá em 18 de janeiro de 1990, que virou o Dia Nacional do Krav Maga, por sinal, por lei, eu estava muito com IME. Muito. Ok? E ele me passou uma certa experiência, não só ensinamentos e etc. Não só entendi melhor o Krav Maga, a filosofia do Krav, pensamento do IME, mas ele passou para mim um tipo de pensamento, a filosofia de vida dele. Tá? Quando você senta e conversa com alguém durante horas, ok? As coisas saem para fora. Também com IME que não gostava de falar sobre ele. Tá? Eu entendi muito mais sobre a filosofia de vida do IME, do pensamento, como que IME viu a vida. E isso me ajudou muito a fazer todos os planos para o futuro. Okay? A verdade, eu me encontro hoje, fazendo até essa minha mulher, minha Leia, fala de vez em quando e toda essa parte, eu me pego hoje fazendo os mesmos erros que IME fez naquela época, quando ele comandava todo o Krav Maga. Mas eu estou feliz, não me atrapalha. Quando eu examo mesmo os erros, estou feliz. Quando é zero os exames do IME, eu estou feliz. Não tem problema nenhuma com isso. Não que eu gosto de fazer erros, claro que não, mas isso deu para minha visão de mesmo como planejar as coisas para o futuro. E hoje, olhando para trás, tudo que eu planejei sempre para frente, consegui cumprir. Deu certo. Muito certo. Muito certo. Não há a menor dúvida que aqui teve mal de alguma coisa muito mais forte que eu. Tá? Para me ajudar, para mesmo tudo isso vai acontecer. Maravilha, tá? Maravilha. Eu queria abrir espaço, mestre. Ontem eu abri no meu Instagram para a audiência fazer pergunta. Eu recebi muitas, mas eu separei algumas 3 aqui, que são muito boas perguntas, tá? Que o pessoal quer saber. Com todo o prazer. Essa daqui é muito boa. O Alberi Carvalho, ele pergunta assim: e me dizia que não basta praticar o Krav Maga, é necessário entender o Krav Maga. Qual o entendimento do senhor sobre essa frase? Eu falo isso para todos os meus alunos, para todos os meus instrutores. Se você não entendeu o Krav Maga, você não fez Krav Maga, vai para casa, vai. Você não serve para nada. Krav Maga tem que entender. Eu comecei a falar sobre isso mais cedo. Ok? E me criou matéria-prima. Eu dei o exemplo do bastão. Sim. E me criou matéria-prima. Se você entendeu o que me falou, se você entendeu... Vamos falar sobre outra coisa. Aluno iniciante. Aluno iniciante, depende da sorte dele, até 4 meses, vai aprender a saída de estrangulamento. Temos 16 técnicas diferentes de saída de estrangulamento.
15 o aluno aprende logo no início. Ok? Uma delas, dedo no olho. Aí o instrutor explica você, dedo no olho, enfia dedo no olho do cara. Mas explica você o que acontece, por que fazer isso, como fazer isso. Aí você entende dedo no olho. Dedo no olho. Igual que o telespectador que nunca viu o Krav Maga entendeu agora. Ah, mestre falou enfia dedo no olho. Eu não falei se é esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou que dedo. Enfia dedo no olho. Agora pensa, se você entendeu, não entendeu, alguém de Stungula faz assim. Não! Esse é para aprender técnica, é para não entender nada, para continuar a ser burro. Tá? Se você entendeu o que Imi queria falar com o dedo no olho, você consegue agora imaginar, e não contra estrangulamento, você consegue imaginar agora em quantas técnicas, em quantas situações de média e curta distância, dessa distância, da minha mão, colado para mim, de toda essa distância, em quantas ameaças eu posso usar o dedo no olho? Se alguém me segura pelo cabelo, pela orelha, pela roupa, se alguém está me agarrando, é tudo enfiar dedo no olho. Se não dá esse, enfia esse. Não dá esse, enfia outra. Isso é entender Krav Maga. Isso é entender. Não via dedo no olho, não estrangulamento pela frente. Aí eu faço um estrangulamento. E só isso? Não, é dedo no olho. Eu faço isso depois. Ao longo do percurso do Krav Maga, o aluno vai aprender um monte de vezes a enfiar o dedo no olho. Como usar o mesmo dedo no olho que falou para ele na fase inicial. Tá? Perfeito. Isso que chama entender, não é fazer igual a papagaio. Se você não entende Krav Maga, é problema. E me falou, tem pessoas no meu lado que não entenderam Krav Maga, não entendem Krav Maga, e a chance que vai sair deles alguma coisa? Zero. Não vai. Ele já até vai ensinar Krav Maga, mas não vai ensinar Krav Maga. Krav Maga tem que entender. Tá. O André Carvalho, meu amigo, pegou a faixa preta junto comigo. Ele quer o seguinte: dizer como foi um pouco a experiência de preparar a primeira turma de marrom dele para a faixa preta. Como foi a avaliação desse exame e como isso impactou os novos passos do Krav Maga com os novos pretas, já que o senhor era o único preta da América do Sul. Calma aí, eu não entendi a pergunta. Como foi a experiência de preparar a primeira turma de marrom para preta do Brasil? Como foi a avaliação desse exame e como isso impactou os novos passos do Krav Maga com os novos pretas, já que até então o senhor era o único? Eu vou contar para você como foi fazer as primeiras faixas amarelas no Brasil. Tá, vamos para a história. Primeira coisa, eles estavam 1 ano treinando, na fase inicial. Hoje é 6 meses. Estava 1 ano treinando. O exame deles começou 8h30 da manhã. 6 horas da tarde ainda não acabou o exame. Para amarela isso. Para amarela. Os pais bateram na porta querendo os filhos de volta. E assim me acompanhava o tempo todo, a vida toda. Eu sabia que essa é minha base e esses são aqueles que um dia vai dividir comigo a obrigação para continuar o caminho do IME. Daquela época sobraram 7. São 7 mestres que eu tenho hoje. Ok? E quando eles fizeram uma preparação, que é isso que perguntou para preta... 2000, né? O ano que eles pegaram. 2000. Eu vou falar para você a verdade. Eu não queria faixas pretas naquela época. Eu queria super-heróis. Eu queria poder mandar eles para o mundo inteiro e ficar aqui conversando com você e orgulhar que eles são meus alunos. Isso que eu fiz. Tudo que eu podia imaginar, tudo que eu lembrava que me fez um dia na vida, tudo que eu ouvi do IME, tudo que eu ouvi de outro aluno do IME, que foi, eu sou mais novo, lembra que eu fui mais novo, todo mundo foi muito mais novo, eu olhei para todo mundo e aproveitei eles todos, até meu irmão mais velho, que eu olhei com, tá? Deu muita experiência para mim. Tudo que alguém um dia fez, eu fiz com eles. Tudo que eu podia fazer e mais um pouco, eu fiz com eles. E deu muito certo.
E eles viraram, na verdade, o padrão de o que é faixa preta na Federação Sul-Americana de Krav Maga. A partir daí, os outros atrás sofreram, porque precisaram chegar para lá também. Nivelou por cima, né? É claro. Esse sempre foi o nosso objetivo na federação. O nosso objetivo na nossa organização. Nivelar por cima. Sempre tirar do aluno o melhor que ele pode dar. O aluno chega para exame, não importa se é para amarela, laranja, verde, azul, marrom, preta, segundo, terceiro, não importa que dá. Eu falo para ele claramente. Se você planeja dar para mim o máximo que você pode dar, nem começa o exame, vai para casa. O máximo para mim não é suficiente. Eu quero que você vai fazer muito mais do máximo que você consegue fazer. O que seus limites não servem para mim. E esse que eu avalio ali no exame. Se ele consegue superar seus próprios limites naquele momento. Porque é isso que ele vai precisar fazer na rua. Porque isso que na verdade, em verdadeira, traz orgulho para cada um de nós. E me falou para mim um dia assim. Você quer ser o melhor mestre do mundo? Claro. Então faz os melhores alunos do mundo. Os melhores alunos do mundo são sempre do melhor mestre do mundo. Tem lógica, né? Isso que eu estou tentando fazer. Ótimo, ótimo. E para fechar, foram muitas aqui, não consigo escolher todas, mas teve alguém que perguntou como era o IME na aula, ele dando aula. Se ele era... IME foi... Eu acho que hoje eu sei que o crime falar, eu espero que ninguém não me processa por isso agora, porque eu vou falar, mas IME foi, na vida pessoal, na vida fora do tatame, um verdadeiro gentleman. Com toda a elegância e educação europeia da antigamente. Okay? Quando chegava uma aluna ou mulher perto da nossa mesa, onde a gente estava sentados tomando café, antes que alguém me entendeu, me pulava ali em pé, deu a cadeira para ela. Eu sei que hoje é crime, você não pode fazer isso mais, tá? Mas ele fazia isso. E a elegância do IME fora do tatame foi uma coisa invejável. Bom, eu sei que hoje esses valores mudaram, pelo menos por mim, tá? E por todos os nossos alunos dele. E todos nós tentamos imitar ele, tá? Dentro do tatame a vida foi outra. Dentro do tatame ele incorporou na imagem que tem que fazer o aluno estar preparado para a hora da verdade. Ok? Ordem dele foi ordem clara e grossa, para fazer ninguém questionava. Não importa o que ele me falava fazer, a gente fazia. Se a gente não... Mas eu não consigo, treina. Assim que ele fala, você não consegue, treina, vai conseguir. Ok? E me teve a habilidade de ver erros, que é uma coisa absurda. Ele estava lá no outro lado do tatame, com as costas para cá, ele viu que você está fazendo alguma coisa errada. Aí ele falava, gira a mão, gira o pé, levanta isso, faz outro, faz isso, faz... E foi verdade. Ele teve a habilidade de ver erros que ninguém tem. Ninguém vê erros como IME. IME sentia cada um dos seus alunos. IME sabia cada um de nós o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente... durante a aula. E ele tirava de cada um o máximo que ele podia tirar. De novo, não foi sistema militar. Não teve sistema militar. Ok? Mas também não teve esse sistema. Esse sistema que cada um faz o que ele quiser. Coisa nenhuma. Na aula do IME a gente treinava o tempo em 60 minutos. Não paramos para conversar e toda essa parte. Treinava 60 minutos. O que me falou, agora senta, vai fazer palhaçada, vai. Às vezes ele liberava, vai fazer o que você quiser. Tá? Mas a aula foi uma aula bem controlada e
cada detalhe. A gente chegava, em algum momento, ele me parou de dar aula em Tel Aviv, a gente passou a treinar a gente só sábados em Natânia. A aula durou 4, 5, 6 horas de cada vez. Em geral foi sábados. Chegamos de manhã para aquecendo esquerda e direita. Ele viu que ele não gostou exatamente como você fez golpe de boxe. O dia inteiro a gente só socava a esquerda e direita. Ninguém reclamava, ninguém bufava, ninguém falava nada. E na aula que vem todo mundo estava lá. Porque sabia que esse é o melhor para nós. Acreditamos em Mimi. Acreditamos que cada coisa que ele faz com a gente, pelo nosso bem. A verdade verdadeira, olhando para trás, foi tudo verdade. Não tem um dos alunos do IME, não estou falando aqueles que tiraram um abraço como ele em cafeteria. Falam aqueles que mesmo foram alunos do IME, que não vai falar a mesma coisa. Era esse tipo de resposta que com certeza ele estava querendo saber aqui. Estou feliz que consegui responder. Não, maravilha, maravilha. Bom, nosso bate-papo, infelizmente, está chegando ao fim. A gente tem exame daqui a pouquinho aqui em Brasília, né? Sim. Daqui a pouco a gente tem exame. Mestre, para finalizar, eu só queria que o senhor que desse uma mensagem final para a audiência, como é que eles fazem se quiserem treinar com a gente, onde eles têm que entrar, o que eles têm que procurar, e uma mensagem de despedida do senhor. Bom, a verdade é que não em qualquer lugar tem Krav Maga da nossa federação. Então, se eles verem a gente em algum lugar que não chegamos ainda para lá, vai fazer alguma coisa. Não importa se é judô, se é karatê, se é taekwondo, se é aikido, se é jiu-jitsu, qualquer kung fu, faz alguma coisa. Alguma coisa que vai dar para você pelo menos pouco de autoconfiança e pouco de habilidade corporal. E se um dia a gente vai chegar para a sua cidade, que a gente ainda não está, vem nos visitar. Ver a diferença entre nós e os outros. Nós não somos melhores que ninguém. Nem mesmo instrutores, nem eu, nem ninguém não está iludido. Mas não somos diferentes. Ok? Agora, se tem Krav Maga nosso, na sua região, e não importa o que você faz, até outro tipo de Krav Maga, vem visitar nossas aulas. Ver o que é o Krav Maga da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Quem são os instrutores? Que ambiente? O que a gente aprende? Como é que a gente treina? Ver. Só para conhecer. Para ter fator para comparar. Não estou tentando ninguém para convencer para chegar para cá. Mas não ficar assim, não querendo ver os outros. Aqueles que treinam, não há a menor dúvida que fazem uma coisa certa, mais que certa. Eu sou um deles que acredita que a gente tem que se preparar antes para não chorar depois. Não ajuda depois que aconteceu, agora eu vou para a academia. Antes que seu filho sofra bullying na escola, traz ele para mim. Que isso nunca vai acontecer. Antes que a sua filha vai andar sozinha na rua à noite, manda ela para mim para aprender o que ela vai fazer se vai andar sozinha um dia. E etc, etc. E não sobrei exemplo de bullying de mulher. Se você é uma pessoa de bem, vem para a nossa academia. Se você não precisa se defender, porque você está em um ambiente totalmente ideal, vem para ganhar autoconfiança, para ganhar habilidade corporal, para ganhar coordenação, para ganhar controle emocional. Até para a próxima briga sua com a sogra. Né? Então, brincadeiras à parte, mas Krav Maga, na verdade, não é um conjunto de técnicas. É uma filosofia de vida. Não há a menor dúvida que ela vai fazer diferença, que ela faz diferença em vida de cada um. Vale para você tentar. Vale para qualquer um conhecer o nosso Krav Maga. O Krav Maga da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Entra no nosso site, kravmaga.com.br. O primeiro e o mais bonito de todos. Claro, é meu. O que eu vou falar? Igual filho. Tá? Entra para lá. Lá você vai achar todos os... Primeira coisa, um monte de informação. É site só informativo. Não vai comprar nada nesse site. Tem todas as academias listadas lá, todos os nossos instrutores listados lá. Você pode ver currículo e a competência de cada um deles. Você pode ver as academias, a qualidade, que são todos a mesma coisa, ao redor de toda a nossa federação. Escolha uma mais perto de você, mais fácil, e vai lá, faz uma aula experimental, sem compromisso nenhum, para ver o que é Krav Maga. Maravilha. E aquele que treina muito mais. Muito, muito, muito mais. Uma vez para você ser melhor. O melhor que você pode ter. Segunda vez, para servir exemplo para seus amigos, que talvez através do seu exemplo, eles vão vir para a nossa aula e
assim vai transformar a vida deles e talvez em uma aula eles aprendem alguma coisa que um dia salva a vida deles na rua. Perfeito. Perfeito. Eu falei no início da semana que eu não sei para onde esse projeto meu paralelo do podcast vai me levar, não sei para onde vai me levar, mas eu já posso garantir com certeza que vai ser o mais importante que eu já gravei. O senhor, meu mestre, nosso mestre, então eu queria agradecer pela oportunidade, pela presença e agradecer também a audiência. Eu fiquei sabendo que mais de 400 pessoas passaram por aqui, então muito obrigado. A gente encerra por aqui. Mais uma vez, obrigado, mestre. Obrigado a você que nos assistiu. Tenham todos um bom final de semana.